Nós vamos, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai ver um pouco melhor sobre perspectiva cônica, tá? Então, recapitulando um pouco do que a gente já viu, né, até hoje, é o seguinte. Vocês lembram daquela história, né, que a gente estava falando sobre o jeito que a gente enxerga as coisas, né? Então, né, eu falei na semana passada também, essa história de saber quando que o ônibus está longe, né? Então a gente sabe que o ônibus ele está longe quando ele está pequenininho, né? Se ele está pequenininho, eu sei que ele está distante. E na medida que ele vai se aproximando, ele vai ficando maior, né? E aí, a mesma coisa acontece, né? Eu mostrei para vocês aqui. A mesma coisa acontece nessa história de profundidade, né? E aí a gente enxerga, né? O olho humano, ele enxerga as coisas de uma forma cônica, né? E é por isso que a gente consegue ver a profundidade, a gente consegue entender a profundidade das coisas, né? Então eu sei que quanto mais distante as coisas elas estão, menores, quanto mais distante quanto menor ela tiver, mais distante ela está, né? Diferente do que a gente viu no semestre passado, quando a gente fala de perspectiva, quando a gente fala de plantas, né? Que a gente não consegue ver a profundidade, porque as coisas elas são chapadas, a gente precisa colocar hierarquia de linha, né? A gente precisa destacar o que está mais próximo e deixar mais fraco, né? O que está mais afastado, para a gente ter essa diferença de profundidade. Quando a gente está falando de perspectiva cônica, essa profundidade ela é perceptível, ela é visível, né? Por quê? Porque quanto menor as coisas estiverem, mais distante elas estão. Se a gente pegar, por exemplo, essas portas na lateral aqui, ó, dessa imagem, né? A gente pode perceber, a gente entende que essas portas são todas do mesmo tamanho, né? Elas são todas da mesma altura. Sei lá se é uma porta, se é uma janela. Mas, se a gente for olhar o desenho mesmo, essa porta do fundo aqui, ela é menor do que essa porta aqui, né? Se a gente for medir aqui nessa imagem, essa porta aqui é menor. Mesma coisa acontece com a largura, né? Olha só, a largura dessa porta aqui, ó, nessa imagem, ela parece ser maior do que essa aqui. Mas como a gente já está acostumado, fica muito claro que essas portas são todas da mesma largura, aparentemente, né? Então, o que acontece? Porque a gente enxerga essas coisas que a gente chama de ponto de fuga. Nesse caso aqui, o ponto de fuga central. Que a gente enxerga as coisas como se fosse um cone, né? Então, todos os raios visuais aqui, ó, ele vem encontra todos no mesmo ponto aqui, tá? Eles encontram todos aqui no centro. E aí, a gente tem o que a gente chama de linha do horizonte, que é a linha do olhar da pessoa. Diferente da disciplina que a gente viu no semestre passado, e que vocês vão reforçar ela com o Davidson esse semestre, de uma forma talvez até mais técnica do que a gente viu no semestre passado, o observador, né, a altura do observador e a distância do observador no desenho técnico lá, ele não faz diferença, beleza? Não faz diferença para a gente qual que é a distância e qual que é a altura do observador lá no desenho. Aqui, no ponto de fuga, faz toda a diferença. Na perspectiva cônica, tanto a altura do observador quanto a distância do observador para o objeto faz diferença, tá? Por que faz diferença? Porque quanto mais distante eu tiver do objeto, menor o objeto vai ser. Quanto mais próximo eu tiver, maior o objeto vai ser. Que é, inclusive, o que acontece aqui com a gente na câmera, né? Então, olha só, a minha mão aqui, por exemplo, ela está pequenininha, porque ela está afastada da lente da câmera. Porque a lente da câmera, ela tem a mesma reação e a mesma função que o nosso olho, né? Então, se eu pegar, sei lá, um objeto, deixa eu ver um objeto que está próximo de mim, que é a minha garrafinha aqui, ó. Se essa garrafinha está distante de você,
que é o observador, ela fica pequenininha. Se eu aproximo essa garrafinha, ela fica maior, não é isso? Porque funciona do mesmo jeito que o nosso olhar, né? Então, a distância do observador faz diferença agora. E a altura do observador também. Se for, nesse caso aqui, é porque a lente está paralisada no mesmo lugar. Mas, se a gente fazer uma analogia, por exemplo, uma geladeira, ok? Dependendo da altura da pessoa, a gente colocar uma pessoa no mesmo ponto, né? A gente faz uma marcação no ponto, e a pessoa olhar para a geladeira, dependendo da altura do observador, né? Se for uma pessoa mais alta, ela vai ver talvez mais a parte de cima da geladeira. Se for uma pessoa mais baixa, ela vai ver, não vai ver tanto a parte de cima da geladeira, certo? Então, isso faz diferença, ok? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês poderem ver. Então, o que acontece com o nosso ponto de fuga na perspectiva cônica? O objeto, todos os pontos, eles vão para o mesmo lugar, tá? Que é o que eu acabei de falar com vocês, assim. Do mesmo jeito que funciona em uma fotografia, né? Porque a lente de uma máquina, ela funciona similar ao olhar humano. No olhar humano, acontece do mesmo jeito. Tudo faz uma interseção no centro da imagem. Então, se a gente for pegar aqui todas as arestas dos prédios, ela vai interceder sempre aqui no meio, beleza? Ela sempre vai vir para o ponto central, que é a forma, tanto como a gente observa, como a máquina fotográfica pega, beleza? Tranquilos? E aqui a gente tem esse exemplo que eu estava falando com vocês, da forma como a gente enxerga as coisas, ok? Por quê? O nosso olhar, se eu colocar um livro, por exemplo, na altura do observador, para a gente entender como que funciona essa altura do observador, eu tenho, por exemplo, um livro. Se eu coloco um livro no chão, eu vou enxergar ele mais ou menos dessa forma. Aqui no caso, eu estou mudando, na verdade, o objeto de posição, tá? Mas só para vocês poderem ter uma ideia. Se eu tenho um livro e eu coloco ele no chão, eu vou enxergar esse livro desta forma. Vocês concordam comigo? Se eu tenho um objeto, pego esse livro e coloco, nesse caso aqui, na altura de uma prateleira, se eu coloco ele na prateleira, na altura de um observador, na altura do olho do observador, eu vou ter esse desenho, beleza? Ou se eu pego esse livro e coloco ele numa prateleira transparente, mais alta, acima do olhar do observador, o livro, ele muda o jeito que eu enxergo ele, certo? Vocês conseguiram entender essa diferença? O desenho do livro, o formato do livro é o mesmo, certo? Só que eu não consigo enxergar ele sempre da mesma maneira. A minha altura e principalmente a minha distância desse objeto, no caso do livro, faz diferença. Beleza? Conseguiram entender essa diferença? Vocês conseguem e concordam comigo, né, que essas diferenças existem? Então, vai funcionar da mesma forma. Então, olha só, se eu tenho uma caixa, por exemplo, né? Eu tenho uma caixa. Essa caixa, ela tem sempre as mesmas dimensões, beleza? Se eu sentar, uma pessoa sentada em frente a essa caixa, a linha do horizonte, no caso, né, que a linha do horizonte é o olhar do observador, da pessoa que está observando. Se eu tenho se eu estou sentado, a linha do horizonte, se por um acaso ela ficar na altura do final da caixa aqui, o desenho dessa caixa seria esse aqui. Eu praticamente não vejo a parte de cima dessa caixa. Se eu fico observando essa mesma caixa, nessa mesma distância, só que em pé, o que vai acontecer com essa caixa? Essa caixa vai mudar o que eu consigo enxergar nela. Porque se eu estou olhando ela de mais alto, se eu subo aqui a linha do horizonte, eu vou conseguir ver um pouco mais essa parte de cima da caixa. Beleza? Antes aqui, sentado, eu não conseguiria ver a parte de cima dessa caixa.
Mas se eu estou em pé, eu consigo ver esse tampo, né? Essa parte de cima da caixa. Ok? Se eu pego esse mesmo observador, nesse mesmo ponto, olhando para essa mesma caixa, e ele coloca ele em cima de alguma coisa, aumento mais ainda essa linha do horizonte, eu vou ver mais ainda a parte de cima dessa caixa, e talvez um pouco menos as outras partes. Então, a distância e a altura do observador, nesse caso, fica diferente. Então, o mesmo objeto, ele é visto de formas diferentes por diversas pessoas. Conseguiram entender essas relações? Então, a pessoa que é mais baixa, ela vê as coisas diferente de quem é mais alto, de uma pessoa que é mais alta. Então, a perspectiva que as pessoas têm em relação a algumas coisas, a alguns objetos, é completamente diferente, dependendo principalmente da sua altura. Ok? Conseguiram entender isso aqui? Alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Tranquilo? Então, Tranquilo. então, quando a gente for fazer o desenho desse objeto, a gente vai levar sempre em consideração dois aspectos extremamente importantes, que é a altura do observador, né? Então eu vou ter sempre aqui um quadro, eu vou ter a linha de terra, que é a parte de baixo do objeto, eu vou ter a linha do horizonte, que é a altura do observador, e aí e eu vou ter a distância desse observador para o objeto. Isso vai fazer toda a diferença na hora que eu tiver um objeto aqui que é refletido, por exemplo, nesse plano, a forma como eu enxergo as coisas, né? Que é isso aqui, ó. A gente vai trabalhar, eu vou ensinar para vocês duas formas de perspectiva cônica, que é o ponto de fuga central e dois pontos de fuga. O ponto de fuga central, ele está muito próximo do que o que a gente enxerga, tá? E os dois pontos de fuga também, mas quando a gente vê objetos mais de lado. E aí, a gente vai trabalhar sempre com esse plano, né, com esse quadro aqui, ó, com esse quadro imaginário, tanto no ponto de fuga central, quanto nos dois pontos de fuga. Porque a gente tem aqui, ó, o quadro, que é a distância que a gente tem da pessoa para o observador. Então, quanto mais próximo a pessoa tiver do objeto, maior esse objeto vai ser aqui no quadro. E quanto mais distante, ela vai ser mais distante no quadro. É como se o quadro aqui refletisse apenas o que a pessoa enxerga, tá? Parece um pouco confuso, mas vocês vão acostumar. Beleza? Então, olha só. Se eu tenho aqui o quadro, eu tenho uma imagem, né? Então, aqui eu tenho dois touros aqui brigando. E aí, a distância que essa pessoa está desse objeto, ela vai enxergar esse objeto que é refletido aqui no quadro. Esse desenho que está aqui no quadro, ele vai ser exatamente o desenho que eu tenho aqui no fundo. Só que, quanto mais distante eu estou do objeto, menor vai ser essa representação. Quanto mais próximo esse observador, essa pessoa tiver do objeto, maior vai ser essa representação no quadro. Beleza? Até aqui? Que é isso aqui, ó. Então eu tenho a imagem, né, que é o que a gente está chamando aqui de AB. Então eu tenho aqui o AB. Eu tenho aqui também o AB maiúsculo aqui é o tamanho original do objeto. O AB minúsculo é o que eu tenho refletido no quadro. E eu tenho aqui a distância para o meu objeto. Então, eu tenho aqui a altura do observador. Então, o observador está aqui. Se eu traçar um raio visual no final da imagem do objeto e um aqui no início do objeto, se eu falar aqui, né, que na base que é o início e no A maiúsculo é o final, eu tenho, saindo do observador, do olhar do observador, eu tenho um raio visual
que pega aqui no B, e eu tenho um raio visual que pega aqui no A maiúsculo. Então, o lugar onde está posicionado o meu quadro, que vai refletir essa mesma imagem AB, ela vai refletir essa imagem AB minúsculo desse tamanhozinho aqui só. Beleza? Então, quanto mais distante, quanto maior essa distância D aqui, menor vai ser o meu objeto aqui no AB minúsculo. Conseguiram entender? Ou alguém ficou com alguma dúvida aqui? Pode falar, se alguém não entendeu, eu vou explicar de novo. Tranquilo? Então, como que a gente vai fazer esse desenho aqui na prancheta? Eu vou mostrar para vocês aqui na teoria e depois eu vou fazer um aqui na prática para vocês poderem ver. Então, olha só. Eu tenho o meu observador olhando para o objeto aqui, ok? Eu vou ter sempre uma linha que a gente vai chamar ela de quadro, ok? E o objeto, ele sempre vai... A gente vai iniciar de uma forma mais fácil, que é o objeto sempre encostado no quadro, nessa linha, ok? E aí, o ângulo que a gente vai ter desse objeto no quadro, ele vai ser refletido aqui, ó, no observador. Então, a distância do observador para o quadro, a gente vai traçar aqui. Nesse caso aqui, gente, a gente está falando de 2 pontos de fuga, tá? Então, eu vou colocar um ponto de fuga aqui e um outro ponto de fuga aqui, formando o quê? O mesmo ângulo que eu tenho aqui, ó. Beleza? Depois, então, eu vou ter isso aqui, ó. Eu tenho esse objeto, que é uma planta, beleza? E eu tenho aqui o ponto A e eu tenho aqui o ponto B. Ok? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Esse desenho aqui, vocês conseguem ver o mouse aí, né? O PV aqui é o que a gente chama de ponto de vista, ou observador. Ok? Então, que é essa bolinha preta aqui. Esse desenho aqui, ó, de cima, eu estou vendo como se fosse uma vista superior. Ok? Uma planta, eu estou olhando de cima. E esse desenho de baixo aqui, ó, é os meus 2 pontos de fuga. É o desenho que a gente vai fazer. Beleza? Aqui em cima eu tenho um objeto que é desse tamanho, nessa planta. Então eu vou traçar aqui o ponto A, o ponto B e esse ponto O2 aqui. Ok? Esse D é a distância que eu tenho do meu observador, do ponto de vista, em relação ao meu objeto. Ok? E aí, eu vou então marcar aqui o meu ponto de vista e eu vou pegar o mesmo ângulo que foi usado aqui e vou traçar ele aqui. Ó. Essa linha traço ponto aqui, ela está paralela a essa linha aqui. E essa linha traço ponto de cá, ela está traçada paralela com essa linha aqui, ó. Ok? Do O2 para o B, está aqui, ó. Então eu vou ter o ponto de fuga 1 e o ponto de fuga 2. Ok? Tranquilo até aqui? E aí, no meu desenho de baixo aqui, então eu vou ter esse desenho de cima que vai ser referência para o meu desenho de baixo. No meu desenho de baixo, eu vou traçar então a linha de terra, que é essa linha mais grossa aqui, e vou colocar a linha do horizonte, que é a altura do meu observador. Depois, eu vou pegar esse objeto aqui, essa caixa, e como isso aqui, tá vendo que esse ponto O2 ele está encostado no quadro? Se esse ponto ele está encostado no quadro, é a única parte do desenho que está no tamanho de verdade, que a gente chama de verdadeira grandeza. Ele vai estar encostado aqui. Então, o tamanho dessa linha O aqui, ela é o tamanho de verdade dessa caixa. Vamos falar que essa caixa ela tem 2 metros de altura, né? Então, ela tem, essa linha aqui, ela tem 2 metros de verdade. A gente vai medir no escalímetro 2 metros. Daqui para as demais linhas, eu vou usar só o ponto de fuga. Então, dessa ponta aqui, eu vou fugar para lá. Dessa linha aqui, eu vou fugar para lá. Daqui eu fugo para cá, daqui eu fugo para cá. E aí, aqui, ó, eu vou puxar onde está encostando no quadro. Tá vendo? Está encostando aqui no quadro, eu puxo para baixo. Está encostando aqui no quadro,
eu puxo para baixo. Beleza? Complexo, né? Mas eu vou fazer aqui um pedaço, vou fazer esse mesmo aqui, eu vou fazer ele na prancheta aqui para vocês poderem entender. Depois eu volto nele. Então, acontece isso que eu estava falando, ó, né? De novo, quando eu tenho um observador que ele está sentado, observando essa caixa, e a linha do horizonte está aqui, eu tenho esse desenho aqui, ó. Se esse observador está sentado numa caixinha aqui mais alta do que o ponto de vista, então eu subo a linha do horizonte aqui, eu já começo a ver aqui no meu desenho, ó, a parte de cima da caixa. Se o observador está mais alto ainda, a linha do horizonte está bem mais alta aqui, eu consigo ver mais em cima ainda essa linha, essa parte de cima da caixa. Beleza? Então, a altura e a distância do observador aqui nesse caso faz toda a diferença. Beleza? A mesma coisa vai acontecer no ponto de fuga central, que é um pouco mais tranquilo de fazer. Então, eu tenho esse objeto aqui visto de frente, o mesmo ângulo, tá? E aí eu tenho, então, tudo num plano que está aqui na frente em verdadeira grandeza, e depois, quando eu vou puxando todos os pontos de fuga lá para trás, as coisas vão diminuindo. Eu vou explicar isso com mais calma. Beleza? Acontece a mesma coisa aqui, então. Eu tenho um plano que está encostado aqui e tem um ponto de fuga à distância do observador aqui. Depois eu vou puxar isso tudo, né? Então tudo vai fugar sempre para o mesmo lugar e eu vou colocando os tamanhos das coisas. Hoje eu vou fazer o ponto de fuga, 2 pontos de fuga, que ele é um pouco mais complicado, e depois na aula, né, na hora que a gente for fazer na semana que vem, juntos lá na faculdade, eu faço os 2. Então, um exemplo aqui de um ponto de fuga central. O ponto de fuga central, quase sempre, ele é feito para poder observar quase sempre ambientes internos, tá? E os 2 pontos de fuga a gente faz ambientes externos. Depois eu vou mostrar isso com mais calma para vocês. Então, se eu tenho aqui, olha, um quarto aqui, né? Então eu tenho o quadro está aqui e o ambiente está encostado aqui. Eu tenho, então, um observador que está aqui como se não tivesse essa parede aqui. Eu tenho esse desenho aqui, ó. Então eu tenho a linha de terra aqui embaixo e a LH eu tenho como a linha do horizonte, que é a altura do olhar do observador. Então, como ele está centralizado aqui certinho, tá vendo? Ele está no meio certinho. O ponto de fuga, ele está aqui, ó, no meio. Então, ele está aqui no meio certinho. Então, todos os objetos, ele vai fugar, ó, todas as linhas, ela vai vir sempre em encontro, ó, no mesmo ponto aqui. Que é o que acontece aqui, nesses desenhos. Vocês conseguem ver que todas as linhas, elas vão sempre na mesma direção, para um ponto de fuga central, certo? Aqui eu tenho, né, um exemplo de 2 pontos de fuga. Então, tudo aqui, ó, do meio do desenho para a direita aqui, vai tudo para o mesmo lugar. Do meio do desenho para a esquerda, vai tudo para o mesmo lugar. A mesma coisa acontece nesse aqui. Ó. Eu tenho o meio aqui, isso vai para um ponto, isso vai para o outro ponto. Vai sempre tudo para o mesmo lado. Ok? E aqui, ó, eu tenho 2 pontos de fuga e aí um observador olhando mais de baixo, tá vendo? Olha, um observador que está olhando mais de baixo. Aqui é a mesma coisa, vai tudo para o mesmo ponto, ok? Estão olhando de cima, né? Então tá tudo fugando para o mesmo lugar que a gente fala, né? Olha, como que todas as linhas vão, se a gente for traçar aqui, ó, as linhas vão todas para o mesmo lugar. Mesma coisa acontece nesse desenho aqui, ó. A gente vai fazer isso com mais calma. E a partir disso, a gente consegue trabalhar, por exemplo, com iluminação. Sombra, né? A sombra, ela sempre vai fazer a mesma fuga, só que contrária aqui do poste. Então, se eu tenho um poste aqui, a luz está saindo de lá, então a minha sombra vai fugar dali. Ó, tá? Então, a gente vai ver isso com mais calma também. Complexo, não é? Sim, mas não é tão difícil, não. Não, assim, é complicado na teoria. Na hora que a gente for fazer a prática, vai ficar um pouco mais tranquilo. Beleza?
Tranquilo? Vamos para o exemplo? Então, olha só. Deixa. Alguém tem alguma dúvida? Então, deixa eu esquematizar aqui. Peraí, de novo. Vocês conseguem ver a minha prancheta aí? Deixa eu trocar de folha. Vocês conseguem ver a minha prancheta aí? Sim. Deixa eu posicionar ela aqui direito. A qualidade está boa? Dá para vocês verem direitinho? Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir de novo aquele exemplo. Esse aqui, ó. Então, se eu pegar, a gente vai fazer esse desenho aqui, quer ver? Deixa eu abrir de novo. E vou colocar uns tamanhos para a gente poder entender. Então, olha só. A gente vai usar essa caixinha aí, ok? Vamos falar que essa caixa, vamos colocar umas medidas aí para poder ficar fácil. Vamos falar, eu estou anotando aqui na prancheta também, depois eu mando as fotos para vocês. Vamos falar que ela tem, por exemplo, ela tem 3 metros de profundidade, 2 de altura e 2 de frente. Beleza? Então aqui, ó, ela tem 2 por 2 de altura por 3 de profundidade. Ok? E o meu observador, ele vai estar vamos falar que ele vai estar a 3 metros de distância. E o meu observador, ele tem 1 metro... Vamos falar que ele tem 1,60 m. Beleza? Conseguiram acompanhar aí? Então, deixa eu interromper aqui. Vocês estão vendo a minha prancheta aqui agora, né? Então, olha só. Eu tenho... Deixa eu virar aqui. Sim. Vou falar com vocês que não está fácil. Então, olha só. Eu vou fazer aqui meu desenho na escala... Então, meu objeto lá, ele tem 2 por 2 por 3. E o observador está a 3 metros e ele tem 1,60 m de altura. Então, eu vou pegar aqui, eu vou fazer sempre isso um pouco mais alto, porque eu vou precisar para poder descer depois. Aqui onde está, vocês estão conseguindo ver aí na tela de vocês? Aqui em cima. Vocês conseguem ver? Sim. Deixa eu passar a imagem que eu tô apresentando para cá. Espera aí, rapidão. Espera aí.
Olha só. Eu estou mudando aqui minha configuração também. Então, olha só. Eu vou fazer sempre o seguinte. Eu vou fazer sempre o seguinte. Eu vou pegar. Eu vou colocar sempre a minha linha de terra. Beleza? Vou colocar a minha linha na minha linha de terra. E aí, eu preciso sempre colocar aqui, linha de terra. Beleza? Que é a base do meu desenho. Ok? Que vai ser, na verdade, aqui, desculpa, não vai ser linha de terra, vai ser o quadro. Ok? Porque eu estou olhando esse objeto de cima. Beleza? Eu vou estar vendo o meu objeto de cima. Então, se eu estou vendo ele de cima, qual que é o tamanho dele de cima? 2 por 3, não é isso? Ele não é um bloquinho de 3 por 2 por 2? Então, olhando ele de cima, e aí nesse caso aqui, eu vou posicionar ele usando o esquadro de 30 e 60 para ficar um pouco mais fácil. Então, eu vou encostar ele no quadro aqui, ó, que ele vai ter 3 metros para um lado e 2 metros para o outro. Deixa eu fazer na escala aqui para não ficar perdido. Vamos fazer na escala de 1 para 50. Vamos fazer na 1 para 50. Vai dar 3 metros aqui e vai dar 2 metros aqui. Olha, não estou muito ruim aqui. Beleza? Então, ele vai dar 3 metros aqui, 3 metros aqui, 2 metros aqui. Lá na aula presencial, eu vou mostrar para vocês como que a gente usa isso aqui, tá? Apoiado. Eu preciso que vocês comprem isso aqui também. E a régua paralela, a gente vai pegar lá, na verdade, a régua T na faculdade. Então, eu tenho aqui o meu desenho, que é isso aqui, ó. Beleza? E aí, eu estou falando, então, que o meu observador, ele está a qual distância? O meu observador, ele está a 3 metros. Então, eu vou pegar aqui, ó, na parte onde está encostado no quadro aqui, ó, e vou marcar os meus 3 metros. Também na escala de 1 para 50. 3 metros. Então, o meu observador, ele está aqui, ó. Beleza? Ô, Conseguem ver que é Márcio, um bonequinho? eu Pode falar. não estou conseguindo enxergar o desenho que você está fazendo. Parece que a tela está pequena. É só eu mesmo? Pessoal, e aí? Pessoal, Tô conseguindo ver. tá tranquilo o processo? Kécia, qual é a minha imagem está na sua tela toda? Não, eu estou vendo a sua imagem de um lado e a imagem do desenho do outro. Eu tô vendo. Tenta fixar a imagem do desenho. Fica ela na tela. Ah, gente, era um probleminha, então, aqui entre a máquina e a operadora. Desculpa aí, obrigada. Vai dar certo? Pode continuar? Pode, obrigada. Então tá. Vocês conseguem ver que isso aqui é uma pessoa? Um bonequinho? É uma pessoa, visto de cima, cabeçudinha assim, e aqui é o ombro dela. Beleza? Então, essa distância aqui é de 3 metros. Beleza? E aí, quer dizer, então, que essa pessoa, ela enxerga esse objeto aqui, ó, da seguinte forma. Ó, o raio visual aqui, ó, ele vai sair do olhar dessa pessoa no mesmo ângulo que está aqui, ó. Beleza? Então, o raio visual dela vai sair e vai encostar aqui, ó, no meu quadro. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Vai sair no mesmo ângulo. Aqui, ó, tem 30. E aqui tem 60. Então, aqui, ó, tem que estar no mesmo ângulo. Ok? Se eu traçar uma linha aqui do meu bonequinho aqui, ó, aqui tem 30
e aqui tem 60. Beleza? Então, eu vou ter nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, onde encontra no quadro, o que a gente chama de fuga. Minha fuga 1 e minha fuga 2. O ponto de fuga, então, está aqui. Beleza? Eu vou começar o desenho sempre por aqui. Esse desenho aqui, eu vou entregar ele pronto para vocês. Beleza? Vai ser um desenho pronto. O desenho que vocês vão ter que fazer é o desenho que a gente vai fazer aqui embaixo. Ok? Deixa eu subir aqui um pouco. Tá dando para ver aí? Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Aqui embaixo, todo mundo entendeu, então, que aqui, ó, é o meu desenho olhando de cima. Todo mundo entendeu isso? Entendeu? Sim. Sim. Então tá. Agora, eu vou fazer o meu desenho visto de frente, né? De frente. Ou assim, né? De frente. Então, eu vou ter uma linha embaixo aqui, que é a minha linha de terra. Beleza? Minha linha de terra. E vou ter a minha linha do horizonte. A linha do horizonte, ela vai estar a qual distância da linha de terra? Vamos ver se vocês começaram a entender esse negócio. É a altura dele? 1,60. 1,60. Que é a altura do meu observador. Beleza? Então, a minha linha do horizonte, ela vai estar aqui, ó, a 1,60 da minha linha de terra. Deixa eu só marcar no cantinho aqui. 1,60. Aqui no 1,60 vai ser o quê? A minha linha do horizonte. Aqui, então, eu tenho quanto? 1,60 m, que é a altura do meu observador. Beleza? O meu observador, ele está exatamente nesse mesmo... Aí, o importante é sempre o seguinte. Eu vou usar sempre um desenho em cima do outro. Beleza? Por que eu vou usar um desenho em cima do outro? Porque eu vou buscar agora todas as referências lá no desenho de cima. Beleza? Então, olha só. O meu observador, o meu bonequinho, ele está aqui, ó. Beleza? Nesse ponto. Esse lado da caixa aqui, ó, é o lado que está encostando no meu quadro. Então, esse lado aqui, o que está encostando no quadro, é o que a gente chama de verdadeira grandeza. É a única parte do objeto que está em verdadeira grandeza. Se ele está em verdadeira grandeza, qual que é a altura do meu objeto? Qual que é a altura da minha caixa? 2 metros, não é isso? Então, eu vou marcar aqui, ó, 2 metros. E vou marcar aqui mais forte, ó. Ok? Ele sai da linha de terra aqui e vai até 2 metros. Por que ele está passando da linha do horizonte? Porque o meu observador só tem 1,60 m. E como a caixa tem 2 metros, a caixa está aqui em cima. Beleza? Então vamos começar a colocar uns pontos aqui, uns nomes, para a gente poder entender melhor. Então, vamos falar que cada quina dessa aqui, ó, tem um nome. Beleza? Para poder facilitar. Então, eu tenho aqui a A, a B, a C e a D. Beleza? Essa lateral aqui é a minha lateral A, não é isso? Só para a gente poder entender. Que está encostada no quadro. Está encostada aqui no quadro. Ela tem 2 metros de verdade, porque ela está encostada aqui no quadro. Então, ela tem verdadeira grandeza. Já o D
e o C, eles não estão encostados no quadro. Então, eles não vão aparecer aqui de verdade com 2 metros, ok? Só que, quanto mais distante ele está do quadro, o que acontece com ele? Ele fica menor, não é isso? Porque ele está mais distante. Então, quer dizer que a área, apesar de todos eles ter 2 metros de altura, né, os 4 pontas, o C aqui, a aresta C, ela vai aparecer menor aqui, porque ela está mais distante do quadro. Então, olha só, o que vai acontecer? Eu vou puxar aqui também do meu observador, ó, uma linha que vai até no ponto B aqui, ó. Beleza? E vou puxar aqui, ó, uma que vai até no ponto D. Ok? E aí, eu vou puxar aqui, então, ó. Olha só, o meu objeto, ele não veio, o raio visual do meu bonequinho saiu do bonequinho. Opa, minha cabeça tampando aí. O meu raio visual saiu do meu bonequinho aqui, ó, e foi lá no ponto B. E ele saiu aqui do bonequinho e veio no ponto D. Então, eu vou marcar aqui, ó, o lugar onde ele encostou no quadro. Beleza? O lugar que ele encostou no quadro, eu vou trazer o meu esquadro aqui, ó, e vou descer essa linha aqui, ó. Aqui. Vamos falar que ele virou um A minúsculo aqui, um B minúsculo aqui e um B minúsculo aqui. Então, eu vou trazer o D minúsculo aqui e vou pegar o B minúsculo aqui, ó, e vou descer ele aqui, ó. Ok? Conseguiram ver ele aqui? Eu fiz mais fraco que depois eu vou reforçar. Ok? Eu vou descer também o meu ponto de fuga. O meu ponto de... Aí, olha só. O D e o B, eu desço ele até encostar na linha de terra. Ok? O ponto de fuga, o 1 e o 2, eu vou trazer ele aqui, ó, e vou transferir ele aqui, ó, para a linha do horizonte. Então, eu tenho aqui a minha fuga 1 e a fuga 2. Eu trouxe só transferida aqui de cima aqui para baixo. Beleza? E aí, o que vai acontecer, então? Eu vou trazer, aí, fora da régua paralela aqui, eu vou pegar a parte de baixo do meu objeto aqui, ó, e vou levar ele, fazer fraquinho aqui, ó, lá no ponto de fuga. Tanto a parte de cima, quanto a parte de baixo. Beleza? E a mesma coisa vai acontecer do lado de cá. Eu vou pegar a parte de cima aqui, vou levar lá no ponto de fuga, e a parte de baixo também. Vou pegar ela aqui, ó, e vou levar lá no ponto de fuga. Porque tudo vai para os pontos de fuga. Beleza? E aí, eu vou marcar aqui, então, olha. Eu sei que aqui no ponto D é onde o meu objeto acaba. E no B aqui, ó, é onde o meu objeto acaba. Então, eu vou marcar daqui até aqui e daqui até aqui. Beleza? E vou reforçar aqui, ó, porque o meu objeto ele vai sair daqui e vai ligar ali, vai sair daqui e vai ligar ali. Vai sair daqui e vai ligar aqui, vai sair daqui e vai ligar aqui. Então, eu desci aqui a minha aresta B e a minha aresta D. Conseguiram entender isso? Isso aqui são 2 pontos de fuga. O que vocês acharam? Muito complexo?
Me digam. O que vocês acharam dessa história? O que vocês acharam dessa história? Um pouquinho complicado, mas só treinar, eu acho. Tá, um pouco complicado, não é isso? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Agora vocês estão vendo a minha imagem aqui, não é isso? Um pouco complicado, não é isso? Mas olha só, é uma questão de prática. Beleza? Esse desenho que eu passei seria um desenho mais simples possível. Depois isso vai dificultar. Mas, para o início, vai ser essa história. Beleza? Claro que vocês vão pegar isso na medida que vocês forem fazendo e tal, não tem outro jeito. Ok? Conseguiram entender mais ou menos, pelo menos a ideia do negócio? Sim. Beleza? A ideia, sim. Tá. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou salvar esse vídeo e vou disponibilizar ele para vocês lá no YouTube. Vou mandar o link para vocês, coloco lá no pincel. E vou procurar também